Teto mal construído, teto sem chaminé. Se pegar fogo dentro de casa, morre todo mundo asfixiado, porque não fizeram a chaminé. Eu tenho certeza, se tivéssemos ganho a eleição, imposto sobre lucro e dividendo, está aqui a fonte permanente para os R$200 a mais do Auxílio Brasil, sem impacto fiscal, porque tem fonte permanente. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Agora vocês interpretem os fatos. Curiosamente, à esquerda, os estados, à direita, as capitais. CAPAG é a capacidade de pagamento. É uma avaliação que o Tesouro faz da capacidade de pagamento dos entes federativos. A linha vermelha é quem está com CAPAG C, é quem está apertado. Olha na linha da esquerda, os estados que estavam apertados, o número de estados apertados desaba. Olhem na linha da direita o número de capitais, também linha vermelha, que estavam apertados financeiramente, o número de capitais desaba. Ou seja, estados e capitais em estado pré-falimentar, com fornecimentos, pagamento de fornecedores atrasados, pagamento de professores atrasados, pagamento de 13º, façam essa conta, vão lá, olhem os dados. Quantos estados deixaram de pagar 13º salário ano a ano? Pega os últimos 10, 15 anos, vê o que aconteceu. O número desabou, o número de CAPAG C desabou. E A e B, que são o azul e esse outro azul um pouco diferente, esse azul ciena, sobem. Ou seja, os estados em boa condição sobem e as capitais em boas condições sobem. Esse discurso faz algum sentido dizer que os estados foram atacados pelo governo central, que tirou dinheiro deles? Ou será que apenas uma parte desse grande arrecadação que veio com a retomada do crescimento, nós repassamos uma parte dessa para a população brasileira? Nós somos liberal-democratas. Quando a arrecadação aumenta, a gente gosta de baixar um pouco os impostos. O social-democrata, quando a arrecadação aumenta, ele aumenta os gastos. E se ele aumentar muito os gastos, ele prefere seguir aumentando os impostos. Nós estamos na outra direção. Então, nós não só repassamos e ajudamos, foi o maior programa de recuperação fiscal também da história. Nunca tantos estados e municípios saíram de um estado pré-falimentar ao mesmo tempo. Será que nós merecemos agora o tratamento de dizer que o governo federal tirou dinheiro dos recursos dos estados e municípios? É mentira, não se sustenta pelos fatos. O método científico é baseado em justamente descartar hipóteses falsas com evidência empírica. Nós não podemos cair no negacionismo. O negacionismo é terrível para um país, certo? Olhem os dados. Destruíram as finanças de estados, estão tirando recursos dos estados e municípios. Negacionismo. O que os fatos mostram é exatamente o contrário. Nunca tantos estados e municípios saíram de CAPAG C para CAPAG A e B. Nunca melhoraram tão rápido, todos eles. E mais, deixamos numa PEC, na Constituição, os gatilhos. Amanhã, se uma cidade gastar muito, trava os gastos 2 anos, ela sai de crise fiscal em 1 ano e meio. Ou seja, nenhuma crise fiscal dura mais 10, 15 anos, como é hábito no Brasil. Acabou. É o shutdown brasileiro. Você não para de pagar ninguém, você só dá uma trava nos aumentos, mas não para de pagar, paga todo mundo, mas espera recuperar um pouco a receita. Isso é a história de quem está arruinando a estrutura fiscal de um país ou de quem está aperfeiçoando a estrutura fiscal de um país? Mas eles violaram o teto. Teto mal construído. Transferências entre entes federativos deviam estar fora. Se eu quero reduzir o governo federal e dar mais recursos para estados e municípios, exemplo, retomada do leilão de petróleo, cessão onerosa, quero transferir dinheiro para estados e municípios. 20 bilhões, fura o teto. Quero transferir dinheiro para estados e municípios, porque resolvemos a Lei Candir, um outro esqueleto, estava há 30, 40 anos no armário. Ou seja, nós estamos arrumando a situação fiscal do país, merecemos ser acusados de estar desarrumando o fiscal do país. Teto mal construído, teto sem chaminé. Se pegar fogo dentro de casa, morre todo mundo asfixiado, porque não fizeram a chaminé. O objetivo do teto é não deixar chover dentro. Agora tem que ter a chaminé para sair a fumaça. Se você está transferindo recursos para estado e município, tem que ter aquela aberturazinha ali também. Então, prestem atenção na evidência empírica. E observem a seguinte correlação. O economista preparado entendeu tudo e fala bem do que ele viu. Despreparado, não entendeu nada, está falando mal. Pode observar. Vocês conhecem, se são analistas, conversam com todo mundo, vá observando essa correlação entre preparo, honestidade intelectual e interpretação da situação fiscal. Vão observando isso. Resultado primário dos governos estaduais. Todo mundo subindo, todo mundo subindo. Receitas e despesas. As despesas dão uma estabilizada, as receitas vão subindo.
que será que aconteceu? Com 26 estados ao mesmo tempo, mais um Distrito Federal. Será que passou um ser extraterrestre aí, ou será que houve uma política econômica com eixos bem conduzidos? Eixos bem conduzidos. Gasta mais em despesa transitória com a saúde, mas trava as recorrentes para todo mundo ao mesmo tempo. E melhora todo mundo ao mesmo tempo. Não é difícil de entender. Empresas estatais, a mesma coisa, eficiência na gestão. Melhor gestão, recurso subindo em tempo inteiro. Por isso que, mesmo esse aumento do auxílio, quando veio a guerra da Ucrânia, não teve o impacto fiscal, porque os dividendos de estatais bem geridas cobriram essas despesas extras. Então, o Brasil pôde cumprir esse compromisso, esse duplo compromisso de programas sociais que protejam os mais vulneráveis. Triplicamos os programas sociais. Triplicamos, protegemos 68 milhões de brasileiros, preservamos 11 milhões de empregos, depois criamos 17 milhões de novos empregos. Tudo isso dentro da responsabilidade fiscal, porque o tempo inteiro com esse duplo compromisso. Está aqui o dinheiro do social, mas está aqui a gestão mais eficiente do outro lado, produzindo os recursos para fazer essas transferências. Compromisso com as futuras gerações, era outro eixo nosso. Responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal, ela é um compromisso com os contemporâneos para evitar inflação. Se você fizer um financiamento inflacionário de uma irresponsabilidade fiscal, vem inflação para os contemporâneos. Agora, você pode trocar o financiamento inflacionário por um endividamento em bola de neve. Quando você usa só a política monetária, pisa muito forte no freio monetário, o juro vai lá em cima, você derruba a inflação, mas segue o endividamento em bola de neve. Então, em vez dos contemporâneos pagarem, você está empurrando o custo para as futuras gerações, aumentando o endividamento de nossos filhos e netos. De novo, eu peço para vocês olharem o que aconteceu e com essa filosofia de, não, mas é para pegar o pontinho vermelho, aí eu tenho que apontar para lá, se quiser o vermelho. Então, bora. Pontinho vermelho, eu quero fazer a sequência. Você está conseguindo aí? Ou eu falo, ou eu olho. Não, tá legal. Vejam o impacto da guerra. Esse é o impacto da guerra. Diziam que ia 100% do PIB, e iria, se nós não tivéssemos feito outras dimensões que não estão nesse relatório. Desalavancagem de bancos públicos, despedaladas fiscais, no BNDES, na Caixa, etc. 260 bilhões. Privatizações, 240 bilhões antes da Eletrobras. Então, como nós estávamos fazendo outras dimensões fiscais, trabalhando em outras dimensões fiscais, a dívida, que os economistas diriam que ia a 100, é 88, e agora, com a revisão do PIB, pode fechar em 74,3, ou seja, melhor, a dívida PIB menor do que quando o Covid nos atingiu, ou de que quando começou o nosso governo. Como é que dá para alguém sério e preparado falar em herança maldita, em herança fiscal, em destruição? Quer dizer, como é que dá para alguém sério e preparado entrar com uma conversa dessa? Observem essa correlação. Poderia falar aí 2, 3, 4 economistas sérios, super preparados no Brasil. Vou dar o nome para vocês. Perguntem para eles o que eles acharam do fiscal, do desempenho fiscal. E depois liga a televisão, assiste meia hora, vocês vão ver uma opção de gente falando também o que acha. E aí vocês comparem o preparo de cada um deles e cheguem à conclusão por vocês. Quer dizer, vê se esse é um registro de alguém que foi irresponsável ou de alguém que está deixando uma guerra paga. E não fui eu, fomos nós juntos. Eu agradeço o apoio do presidente Bolsonaro, decisivo. Havia vezes em que ele chegava para mim e falava assim, olha, agora se atingiu a maioria. Eram 23 ministros, ele falou assim, agora são 12 pedindo a sua cabeça. Então, se atingiu a maioria. Ou seja, ele me deu um apoio decisivo para seguir firme no programa. Eu tenho que agradecer ao presidente pelo apoio decisivo. Tenho que agradecer ao Congresso, que trabalhou conosco, 16 sessões seguidas, sessão a sessão, conversando. E agora? Agora estamos fazendo isso. E agora? Acho que vamos ter que precisar de fazer aquilo. E agora? Vamos fazer isso de novo. Agradeço ao Supremo, construiu saídas e soluções conosco, desde o orçamento de guerra até os precatórios. E, de novo, não adianta chegar agora e falar assim, é tudo furo de teto, é tudo igual. Não. Um teto mal construído exige reparos. Então, transferências entre entes federativos, tem que reparar o teto. Isso não é um furo irresponsável, populista, nada disso. Não está inchando a máquina, ao contrário, está encolhendo a máquina. Você está transferindo recursos para os estados e municípios, descentralizar os recursos e as atribuições, ou seja, é o pacto federativo. O povo vive na ponta, o povo vive na cidade e nos estados. É o mais Brasil, o menos Brasília. Então, isso tudo foi feito, foram eixos determinantes. Nós não nos afastamos do nosso programa o tempo inteiro. E o resultado é esse. E esse não é um registro
de quem foi irresponsável. Esse é o registro de quem pagou uma guerra. Vocês podem ter orgulho disso. Os brasileiros têm que ter orgulho de terem enfrentado a maior crise sanitária da nossa história, ao mesmo tempo uma guerra geopolítica que explodiu o preço de grãos, fertilizantes, alimentos. E nós enfrentamos tudo isso, prestando contas com transparência de cada real, e chegamos ao final sem empurrar nenhuma conta para o futuro. Que conversa é essa de herança maldita? Se é ao contrário, a guerra toda foi paga, toda, por nós pagamos essa guerra. Agora, quer criar uma história alternativa? Então tá bom, então o TCU dormiu no ponto, o Congresso foi incompetente, o governo brasileiro foi irresponsável, o ministro foi fiscalmente inepto. Não é essa a história que nós vivemos. Não foi essa a história que nós vivemos. Eu tenho que agradecer ao presidente, ao Congresso, ao Supremo, ao TCU e ao time. Estão aqui, ó, os nossos heróis. Essa turma aqui enfrentou uma batalha atrás da outra. Vinha uma onda, a primeira onda de Covid, segunda onda de Covid, a onda da guerra geopolítica. O negócio não parou, não para nunca. Agora a gente já estava pronto para terminar. Caiu um outro pequeno meteoro, né? Pequeno meteoro, mais um meteoro, porque já estava terminando. Faltam 10 metros para você chegar e ainda cai um tijolo na cabeça. Só para não perder o hábito, certo? Isso é outro papo, depois a gente conversa em outra ocasião. Vamos seguir no nosso fiscal. É tudo muito justo, é tudo muito certo. Não tem maldade, são acidentes. A vida é dura e perigosa e o universo é complexo. As coisas acontecem. O importante é como você reage, qual a atitude. E esse time é um time espetacular. O Paulo Vale no Tesouro, o nosso Esteves na Fazenda, já foi planejamento, agora é Fazenda, o Ariosto na SOF. E só foi possível ter essa reação e ter esse sucesso na dimensão fiscal porque era um time, junto, unido, enfrentando isso tudo. Se tivesse 3, 4 ministérios, um pedindo para o outro, espera aí, como é que está a verba, como é que é isso? Acabou, nós tínhamos sido soterrados pela crise. Essa velocidade de resposta foi fulminante, foi rápido, o tempo inteiro, rápido. E com a cooperação do Congresso, do TCU, do Supremo, toda hora que dava o problema, juntava todo mundo rápido, né? Tinha que sair a solução. Então eu quero agradecer todo o time e principalmente o nosso desempenho em relação ao internacional. Enquanto nós derrubamos a dívida PIB em 0,9, atravessando esse período, a média do G20 foi 10,9 de aumento na dívida PIB. E a média do G7 foi 12. Então, o Brasil, ao contrário do que se diz aqui, o Brasil é muito respeitado lá fora. Acabamos de fazer uma indicação que foi bem aceita, foi a do Ilan lá fora, que tem um belíssimo currículo, mas fica aquela pergunta no ar. Será que só tinha um currículo na história do Brasil? Por que nunca ninguém foi antes? Só agora foi um para ser presidente do BID. É porque, além, bons currículos existiam. Tem bons economistas no Brasil que tinham currículo também para ir antes. Mas o Brasil não tinha peso suficiente para indicar e ter sucesso na indicação. Agora, o nosso desempenho nos órgãos internacionais, em Davos, dizendo e defendendo a democracia brasileira, havia uma descrença quanto à economia, ao desempenho da economia brasileira e quanto ao desempenho da democracia brasileira. E eu dizia, não apostem contra o Brasil. Vocês vão se surpreender. Milhões de brasileiros nas ruas apoiando a reforma da Previdência, milhões de brasileiros na França, nas ruas, em Paris, contra a reforma da Previdência, no primeiro ano. No segundo ano, o Covid. O Brasil vai cair 9,7%. Vocês vão errar de novo. Agora o IBGE fez a revisão. Caímos 3,3%. Japão, 4,5%. Alemanha, 5,6%. França, Itália, Inglaterra, todo mundo 7%, 8%, 9%. O Brasil caiu menos. Voltou rápido, voltou em V. Toda vez que eu ia lá fora, eu dizia isso. Nós vamos surpreender vocês. População plenamente vacinada, população adulta brasileira totalmente vacinada, retorno seguro ao trabalho, volta em V, arrecadação subindo forte. Enquanto isso, eles 10%, 12% de aumento na dívida PIB. De novo, eu pergunto, isso vai ficar registrado, são números, estão registrados na história. Não adianta contar a história alternativa, invenção, universo paralelo. Não adianta, é empírico. O método científico é isso. Você não sabe exatamente a verdade, mas você sabe quando é mentira. Você conhece as hipóteses falsas. Elas são refutadas pela evidência. O Brasil foi irresponsável fiscalmente. Como assim? O mundo inteiro subiu 10% a dívida PIB e o Brasil caiu. Como assim? Isso é uma mentira. Esse é o método científico. E, naturalmente, os senhores não são negacionistas, né? Os senhores apreciam a ciência. Todos nós apreciamos a ciência. O progresso vem da ciência, certo? Então, vamos examinar empiricamente os fatos e vamos contar a história de verdade. A verdadeira herança. Uma guerra paga. Uma geração que se sacrificou, enfrentou com coragem, fez em tempos de guerra o que não tinha tido coragem para fazer em tempo de paz.
assumir o orçamento público. Está aqui o dinheiro da saúde, mas não pode ter esse aumento aqui agora. Está aqui o dinheiro para isso, mas não pode ter para aquilo. Pode abrir, corrige o teto, porque o teto está errado. O teto está impedindo as transferências entre unidades federativas. O espírito do teto foi mantido, é não deixar crescer as despesas recorrentes. Agora, quando tem fumaça dentro da casa, tem que sair pela chaminé mesmo. Nós mantivemos esse espírito. E importante também, os precatórios foram um caso tipo de comandos constitucionais inconsistentes. O Legislativo deu à nossa equipe a seguinte informação: só pode gastar 90 bilhões. E o Supremo diz o seguinte: gaste 89 bilhões com precatórios. Comandos constitucionais inconsistentes. Ou eu obedeço o Supremo, explodiu o teto, ou eu obedeço o Legislativo, não consegui atender ao Supremo. Então o Supremo e o Congresso conosco construíram a saída, que foi puxar os precatórios para embaixo do teto. E agora você tem a previsibilidade da quarta grande despesa. A primeira grande despesa era a Previdência, nós conseguimos fazer a reforma. A segunda grande despesa era os gastos com juros, nós reduzimos em 100 bilhões durante os primeiros 2, 3 anos, aí quando veio agora essa geopolítica e recrudesceu a inflação, então temporariamente voltamos. Mas é temporário, porque estruturalmente a gente já tinha reduzido quando aceleramos as desalavancagens de bancos públicos e as privatizações e derrubamos a dívida PIB. Então, é importante ter isso em mente, para não parecer, não pode ser aquela confusão que as pessoas abusam do desconhecimento das outras para falar, não, é tudo igual, vamos aqui, fura, pode furar que é tudo certo. Não, não é assim. Tem que explicar por que está furando, tem que explicar exatamente se é um gasto recorrente, tem que dizer onde é a fonte do recurso, tem que ir ao Congresso explicar 16 meses seguidos, cada vez que faz uma coisa dessa, tem que fazer reformas, não é chegar, dar um chute, gritar fogo no salão e sair correndo e está tudo bem. É responsabilidade fiscal, o nome do jogo, e essa compromisso com as futuras gerações. Mas e a responsabilidade social? Claro. Foi o que nós fizemos o tempo inteiro. Programa 3 vezes mais forte. E o tempo inteiro coberto com responsabilidade fiscal. Essa é a herança fiscal. Nível de despesa primária em proporção do PIB inferior ao do início do governo. Primeiro superávit primário para o governo central desde 2014. 0,4 do PIB ou 0,6, se excluirmos um fator absolutamente transitório, não recorrente. Campo de Marte, em 100 anos, aconteceu uma vez. Aí diminuiu. Se não tivesse isso, estava lá o déficit, o superávit 0,60. De qualquer forma, é só uma compensação entre a cidade de São Paulo e o governo federal. Então, o déficit consolidado do setor público não é atingido e não tem impacto sobre a dívida. A dívida que é o fator de sustentabilidade fiscal. Esse foi um outro equívoco muito corrente aqui. O teto é uma ferramenta. O superávit primário é uma ferramenta. As privatizações são uma ferramenta. As desalavancagens de bancos públicos são ferramentas. A meta é a sustentabilidade fiscal. Então, houve, no passado, confusões desse tipo. Por exemplo, meta de inflação, ferramenta, juros. Meta de equilíbrio cambial, ferramenta, a taxa de câmbio. Meta de sustentabilidade fiscal, várias ferramentas em várias dimensões. Foi o que nós fizemos o tempo inteiro. Então, nós fomos descobrindo as falhas do teto, corrigindo as falhas do teto, mas, ao mesmo tempo, disparando outras ferramentas. Segundo superávit primário para o setor público sucessivo, após 7 anos consecutivos de déficit. Isso é uma herança maldita? Isso é um bom desempenho ou um mau desempenho? No meio de uma guerra que vocês assistiram, viveram e venceram. Mais Brasil, menos Brasília. Nível recorde de transferência. Evolução do saldo de caixa, dos resultados fiscais dos subnacionais e a Capag. São dados, é evidência empírica. Olhem essa apresentação que foi distribuída para vocês, leiam isso e vê se dá para acreditar na mentira do rombo fiscal, da herança maldita, do desequilíbrio. Mentira, simplesmente isso. Eu nem vou dizer que é desonestidade, não. Eu prefiro achar o mais provável. É despreparo mesmo. Redução da dívida pública na comparação internacional de 0,9% do PIB em relação a 2018, no meio de uma guerra, de uma pandemia, comparado com a elevação superior a 10% no G20, no mesmo período. Essa é a realidade fiscal. O cenário atual aponta um ganho de receita de 23 bi. A receita do Peloa foi conservadora. Essa nova previsão de receita tem mais aí esses 23 bi, receita administrada mais dividendo. Tudo mais constante. Tem um déficit primário que cai de 63 bi para 40 bi. Só que tem 80 bi em desoneração. Então, o governo novo entra. Ele tem um pequeno déficit de 0,4% do PIB,
que se ele quiser acabar com as exonerações, ele transforma num superávit de 0,4% do PIB. É simples. A situação é relativamente simples. Para quem é preparado e para quem quer falar a verdade. Isso aí já são vocês. A parte ruim é de vocês. É por isso que eu gosto desse time. Sofre muito, porque o que acontece? Nós estamos tentando, de toda forma, cumprir a lei. É a lei da terra. Tem uma lei que diz, lei do teto. Podíamos rever, devíamos rever? Poderíamos. E faríamos, certamente, dentro de um contexto de equilíbrio geral, que foi o que nós usamos o tempo inteiro. Por que nós mantivemos o norte? Por que nós conseguimos derrubar a dívida PIB abaixo de quando chegamos? Por que nós produzimos o primeiro superávit depois de 8 anos, nos 3 níveis de governo? Porque nós estivemos atentos a esse compromisso. E não existe essa história de tiveram esse compromisso fiscal, mas não tiveram o social. Os programas sociais são 3 vezes maiores. A transferência de renda é de 150 bilhões por ano, é 3 vezes maior do que era antes. Então, nós atendemos o duplo compromisso, a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, que é o grande desafio dos governos modernos. Os governos modernos são isso. As liberal-democracias, no mundo inteiro, as democracias liberais, como se diz, elas são esse compromisso duplo. Você caminha com as 2 pernas. Você tem os mercados, a economia de mercado mais eficiente, gerando resultado, crescimento econômico, emprego, mas, ao mesmo tempo, você tem o governo estendendo a solidariedade, a fraternidade para os mais vulneráveis o tempo inteiro. Foi o que nós fizemos o tempo inteiro. Então, eu quero agradecer o time. Eles entram agora nos detalhes, eles dizem que agora não são más notícias propriamente, é o cumprimento da lei, né? Nós temos que cumprir a lei. E é o que eu falei dos meteoros. Você está cumprindo a lei, de repente cai uma pedra na sua cabeça. Aí você tem que levantar de novo, ver onde é que corta, onde é que segura. E aí dizem assim, cortaram. Não cortamos nada. Eu tenho certeza, se tivéssemos ganho a eleição, imposto sobre lucro e dividendo, está aqui a fonte permanente para os R$200 a mais do Auxílio Brasil, sem impacto fiscal, porque tem fonte permanente. E, além disso, merenda escolar, são 1,5 bilhão. Farmácia popular, são 4 bilhões. Então, isso tudo cabe numa PEC relativamente simples e bem formulada. Esses são os nossos votos para o nosso país. Né? Somos todos brasileiros, não devemos nunca ninguém sabotar o Brasil. Lembrem-se disso, que nós temos hoje um presidente do Banco Central que acaba de ser designado para substituir o presidente do Federal Reserve nos Estados Unidos, do Banco Central Americano, no Conselho das Américas. Aí temos um outro brasileiro, que é o Ilan, que acaba de assumir o Banco Mundial. Aí temos um outro brasileiro que assumiu o NDB há 2 anos, que é o Marcos Troil. O Brasil está cada vez mais respeitado lá fora. O Brasil é forte. Em 4 anos de debates internacionais, em Davos, nas reuniões de G20, nas reuniões da OCDE, nós representamos bem o Brasil. Nós mostramos que o Brasil é uma democracia liberal de melhor desempenho do que vários deles avançados. E eu disse que, inclusive, no final, eles iam estar revendo o crescimento para baixo e a inflação para cima. Então, o Brasil, no hemisfério ocidental, no G20, é o país com a menor inflação, com o maior crescimento. Eles nos respeitam. Tem o currículo do Ilan, que é forte. Mas por que nunca não teve nenhum brasileiro lá? Será que ele é o primeiro currículo forte que aparece no Brasil? Ou será que o Brasil está mais respeitado nos fóruns internacionais? Consegue fazer o presidente do NDB, consegue fazer o presidente do BID. O NDB porque era rodízio, era a nossa vez mesmo. Tudo bem. Mas agora tem um presidente do Banco Central que foi eleito o melhor do mundo 2 vezes seguidas. Nossos números fiscais e monetários são superiores. Nosso desempenho econômico está superior. Vamos acreditar no país. Nós somos uma grande nação. Parar de boicotar um ou outro. Política é bom, é interessante, mas eu devia estar acima, né? Então, obrigado vocês por ajudarem a fazer os esclarecimentos. Mas, principalmente, obrigado ao time aqui, que carregou muita pedra, apanhou muito junto comigo, e, pelo menos, eu tenho um consolo. Eu saio. E eles não têm esse consolo. Eles ficam aqui e vão continuar apanhando. A vida deles é a do Sísifo, né? Leva a pedra lá para cima, a pedra desce. Eles levam a pedra lá para cima, ela desce de novo. Eu tenho profundo respeito e admiração por todo esse time, viu? Eu quero deixar isso registrado publicamente. Profundo respeito e admiração por todo o nosso time. Jogou dentro das 4 linhas, jogou bem, fez tudo direito, deu o melhor pelo país. Isso é o que interessa. Tá? Obrigado, pessoal.